Oi, alô, estão me ouvindo, o povo de casa, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, povo. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês ou não? Não, ouvi um não aí, ó. Eu ouvi um não no meio, perdido aí. Meus queridos, vamos lá então, ó. Dando continuidade, semana passada começamos a falar de interações gênicas. Na real, essa primeira informação aqui você já tem. Só estou colocando aqui para te lembrar, né? Porque você tinha um grande título ali, chamado de interação gênica, que te explicava que toda e qualquer interação gênica tinha algo em comum. O que era esse algo em comum? Dois ou mais genes que iriam se associar para produzir uma única característica, tá? Lembrando que a interação gênica, até de acordo com um exemplo que eu usei na aula passada, a interação gênica é uma espécie de trabalho em grupo, entendeu? Quando você junta dois genes e faz uma coisa só. Começamos com a simples, que é aquela que eu falei para vocês que quase nunca cai. Normalmente, quando cai, ela cai compondo questão junto com outra interação gênica. E aí, o exemplo que a gente trabalhou foi a herança da crista das galinhas. E depois finalizamos a aula com o segundo tipo, que é o mais cobrado entre as três, que é a epistasia, tá? Trabalhamos ali alguns exemplos. Eu trabalhei com vocês um caso de epistasia recessiva, que é o do labrador, que é o mais famoso de todos. Trabalhamos também ali um caso, bem no finalzinho da aula, de surdez hereditária, que era causada por uma epistasia do tipo duplo recessivo, ou seja, qualquer um dos dois recessivos causavam aquilo. Esse é o terceiro e último tipo, tá? Que é a chamada herança quantitativa ou interação gênica quantitativa, que também pode ser chamada de aditiva ou poligênica. Então, qualquer um desses três termos aqui, ó, tá? Servem para a mesma herança. Então, se eu chamar ela de quantitativa, beleza. Se eu chamar ela de aditiva, beleza. Se eu chamar ela de poligênica, beleza. Os três nomes te trazem algumas referências, né? Quantitativa e aditiva, já te dá uma ideia que você vai trabalhar com adição e quantidade, beleza? E poligênica. Por que se chama de poligênica? Ah, a professora anterior era poligênica também. Beleza, só que essa aqui você vai ver, gente, que às vezes ela vira poligênica de verdade, tá? Onde você vai ter que cruzar um indivíduo Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho com outro do mesmo modo, entendeu? Então aqui a gente aumenta gradativamente os genes. É possível. Por quê? Porque você consegue fazer isso. O aluno que entende o mecanismo, ele consegue fazer isso com o recurso de uma técnica matemática ali, sem precisar ficar montando uns chiqueirinhos gigantescos e absurdos. Na minha opinião, das três, essa é a que tem os exercícios mais legais de fazer, mais interessantes. Só que aquele lance, né? É legal quando você acerta. Né? Então, assim, você entendeu como que ela faz?
Eu falo sempre, aluno meu concorda quando assiste essa aula, entende essa aula, fala assim, professor, realmente, sempre que eu falo assim, ó, você entendeu essa, você vai torcer para cair essa. Ah, por quê? Porque muita gente erra, muita gente falha nessa herança. O que é esse tal de aditiva, quantitativa, né? Do que a gente está falando nesse caso? Meus índios, aqui você vai trabalhar com um par de genes aqui, ó, onde você vai ter alelos que serão efetivos, então a gente usa o termo aqui, ó, alelo efetivo, e você vai ter alelo que é não efetivo. Ah, então você vai ter uma peculiaridade. Essa é a peculiaridade dela. Se você buscar na sua memória, tá? Sobre a herança anterior, que a gente falou da epistasia, ela tinha sua peculiaridade. Quem era a peculiaridade da epistasia? Você tinha o alelo epistático e o alelo hipostático. E agora fica ainda mais claro, eu espero, por que a interação simples não cai quase. Porque ela não tinha nenhuma peculiaridade. Entendeu? Era só você cruzar ali, ia dar 9331 e pronto, acabou. Não tinha mistério, tá? Aqui não. Aqui você tem essa peculiaridade, o alelo efetivo e o alelo não efetivo. Tá, professor, mas qual que é a diferença entre eles? Cara, o alelo efetivo é aquele que, quando ele está presente, ele contribui com a característica. Beleza? Então, o alelo efetivo, se ele está ali presente, ele vai contribuir. O alelo não efetivo é aquele que, mesmo presente, ele não contribui. Entendeu? Então, esse cara aqui, ó, ele está ali só fazendo número, tá? Ele está ali só na presença mesmo, só na presença de espírito. Porque ajudar que é bom, nada. Isso aqui, ótimo exemplo, mais uma vez, você buscar trabalhos em grupo que você fez ao longo do seu ensino médio, por exemplo. Tá? Você sabe que nem sempre que você montou grupos, o seu interesse em montar um grupo para fazer o trabalho era, de fato, montar um grupo com pessoas que soubessem fazer o trabalho. Às vezes você montava grupos por afinidade, tá? E ali montando o grupo por afinidade, na maioria das vezes, você tinha alguns indivíduos que estavam no grupo e que não participariam do trabalho de fato. Estavam ali só pela amizade mesmo, tá? Na minha época de faculdade, sempre brinco, chegou uma hora que estava muito apertada, assim, muita matéria, alguns fazendo estágio, essas coisas, e aí quando o professor passava algum trabalho que era em grupo, a gente montava sempre o mesmo grupo e a gente fazia uma escala de revezamento. Tá? Nessa escala de revezamento, cada trabalho ali tinha um ou dois, dependendo do tamanho do grupo ou do tamanho do trabalho, que ficavam sem fazer o trabalho, e a gente ia revezando. Tá? Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, ó, eu não vou fazer nada. Mesmo no próximo eu faço, e assim por diante, ou seja, todo mundo descansava um trabalho. Quem estava descansando ali era quem? O não efetivo, não contribui. Tá? Então, você vai ter alelos aqui, onde alguns deles vão contribuir com a característica e outros não. E aí, quanto mais alelos efetivos você tiver, mais contribuição você tem, ou seja, você vai tendo uma adição, tá? Então, essa adição é medida pela quantidade de alelos efetivos. Por isso que a gente chama de aditiva ou quantitativa. E aí, quanto mais alelos efetivos eu tiver em um genótipo, mais forte, mais predominante vai ficando aquela característica. Tudo que a gente estudou até agora, até a aula passada, a gente classificava como qualitativo. É a primeira herança e a única que você vai estudar que, de fato, é quantitativa. Por exemplo, quando eu te falei lá, o indivíduo é albino, ninguém analisou, tipo assim, será que ele é muito albino? Entendeu? Quando a gente falou, o indivíduo que tem sangue do tipo A. Mas quanto de sangue tipo A que ele tem? Tem como você ver isso? O cara tem um sangue mais ou menos A. Não existe isso. Tá? O cara é mais ou menos albino, o cara é mais ou menos destro. Tá? Então, tudo que a gente viu era qualidade. Tinha ou não tinha qualidade? Agora a gente vai ver o quê? A quantidade de uma característica. Um exemplo básico, e está ali no slide, é a altura. Entendeu? Quando você pensa na altura como uma herança quantitativa, quanto mais alelos efetivos a pessoa tem, maior ela fica. Quanto menos alelos efetivos a pessoa tem, menor ela fica. Então, quando você vê alguém muito alto, você fala, nossa, esse cara está cheio de alelo efetivo. Quando você vê alguém muito baixo, você fala, nossa, esse cara tem pouco alelo efetivo. Lógico, né, que a altura é um fenótipo, e assim como todo e qualquer fenótipo, ele pode sofrer influência do meio. Então não adianta nada, de repente, a pessoa está cheia de alelo efetivo e durante a fase de crescimento não se alimentou bem. Tá? É a mesma coisa, eu falo assim, você contratar o pedreiro e não comprar o material de construção. Tá? Não vai adiantar muita coisa, não vai ficar pronto o que você precisa. Então, quando você pensa nessa ideia, a gente trabalha aqui com peso de algumas coisas, como, por exemplo, sementes, tá? De árvores, peso de fruto, tá? A gente trabalha com altura de planta, altura de ser humano e pigmentação da pele. A nossa pigmentação da pele é um exemplo disso aqui.
Tá? Quanto mais, primeiro assim, você vai ter um par de alelo que determina se vai ter melanina ou se não vai ter melanina, que é aquele que você estudou lá atrás, quando a gente fala do albinismo. Não temos nenhum albino aqui, então todos vocês têm um par de alelo, né, com pelo menos um azão, que determina que você vai ter melanina. Beleza. Aí depois você vem para outra combinação de alelos. Essa combinação de alelos, de acordo com a quantidade de alelos efetivos que você tem, você produz mais ou menos melanina. E aí a sua pele fica mais clara ou mais escura, certo? Aqui, meus queridos, é por hábito, e na maioria dos exercícios você vai ver que aqui a aula de hoje é um pouquinho diferente das demais. Tá? Em qual sentido? Nas demais eu trabalho a teoria com vocês, e quando eu trabalho a teoria, depois que eu termino a teoria, eu jogo um exercício e a gente faz junto. Aqui você vai ver que a maneira mais fácil de se entender é, enquanto eu estou te explicando a teoria, eu ir aplicando isso já no exercício. Então, na aula de hoje, a gente vai andar a aula junto com o exercício o tempo inteiro, porque é a maneira mais fácil de você ver. Porque aquela coisa, esse é o tipo de exercício que você olha, às vezes você pega lá, você vai fazer a lista, inclusive o QR Code que vocês entraram lá, tudo, atualizei com mais listas lá para vocês fazerem, tá? Então, assim, você vai, olha a lista, você pega um exercício e você fala, nossa, difícil. Aí você vê o resolvendo, você fala, nossa, é fácil. Aí você vai resolver outro igual? Difícil de novo, tá? Então, a maneira de você entender como aplicar isso aqui. Na maioria das vezes, você vai ver, o cara nem menciona para você quem é o efetivo e quem não é. Não mencionou, você vai considerar que o efetivo é o alelo maiúsculo. É o Azão, é o Bzão, é o Czão e assim por diante, tá? Às vezes ele vai lá e menciona, só para reforçar. E normalmente quando ele menciona, o efetivo é o maiúsculo, tá? Vi uma vez um exercício que o cara quis fazer graça e colocou como alelo efetivo o minúsculo. Então, gente, por questão aqui, ó, de simplificação, o que você considera inicialmente? Vamos pensar no indivíduo que fosse, numa herança aqui, que você tivesse 3 genes contribuindo. Quem seriam os efetivos? Azão, Bzão, Czão, por exemplo. E quem seriam os não efetivos? Azinho, Bzinho e Czinho. Aqui some aquela ideia de tudo que você trabalhou de dominância. Entendeu? Você não precisa trabalhar, você vai ver que ao longo da nossa discussão, você nem precisa mais se preocupar com dominância. Ah, esse aqui faz tal coisa, esse aqui faz outra. Não, porque assim, ó, esse dá altura, esse aqui não dá nada. Entendeu? Simples assim, ó, esse dá altura e esse não faz nada. Tá? É o lance, passei uma lista de exercícios, acho que vocês têm que resolver essa lista de exercícios. Vocês estão em 4 pessoas, vocês montam um grupo de 4 pessoas para resolver essa lista de exercícios. A lista tem 20 exercícios, certo? Vocês estão em 4 pessoas, cada aluno deve... Aí eu montei, digamos que eu pensei ali, fiz um cálculo matemático, né, para chegar numa ideia de que cada aluno consegue resolver no período de uma aula 5 exercícios. Então, se eu te dei um grupo de 4 indivíduos, com uma lista de 20 exercícios, se cada um fizer a sua parte, vocês terminam a lista, certo? Agora, imagina, esse grupo de vocês podem ter 4 alunos efetivos. Cada um faz 5 exercícios, vocês terminam a lista. Porém, pode ter um aluno não efetivo. Entendeu? Se vocês estiverem num grupo com um aluno não efetivo, digamos, seria um genótipo tipo assim, ó, Azão, Bzão, Bzinho. Entendeu? Esse não efetivo, ele não vai fazer a parte dele. Resultado, vocês vão conseguir terminar a lista? Vai sair uma lista completa, gente? Não, ela já sai menor. Entende? Digamos que você tem um grupo com 2 alunos efetivos apenas. Seria um genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, por exemplo. Só 2 vão contribuir. Dos 20 exercícios da lista, máximo, você iria resolver quanto, o grupo de vocês? 10. E assim por diante. Ou ainda eu poderia dar uma lista para um grupo de 100% de alunos sem efetividade. Ah, digamos que você tem um grupo de 4 alunos e nenhum sabe fazer exercício. Vocês vão entregar a lista em branco. Entendeu? Essa lista vai estar zerada. Beleza? Tranquilos até aqui? Gente, vou deixar aqui do lado. Isso aqui eu vou até mudar de cor, vou deixar em destaque. Se você seguir esses passos aqui, você está muito bem para resolver os exercícios. Quando a gente trabalha o exercício, vou deixar já o exercício aqui, que aí a gente vai olhando esse exercício, e aí vocês vão entendendo o que a gente precisa buscar. Quando aparece um exercício desse aqui, tem algumas informações que são essenciais para você resolver esse exercício. Normalmente é um conjunto de 3 informações, tá? Por que eu digo normalmente? Porque às vezes o cara pode te sacanear, te dar um exercício mais difícil, e aí você vai ter que buscar uma 4ª informação, tá? Quais informações seriam essas? Gente, então vamos dizer assim, ó, quando você pensa na resolução de um exercício, é interessantíssimo que se consiga buscar e encontrar estas coisas aqui, ó. Primeiro de tudo, o número de alelos, tá?
Como assim? O número de alelos que estão envolvidos nessa herança. Ah, mas não é 4, professor? Não. Aqui pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, né? E se o cara estiver brincando com a sua cara, ele pode colocar 2, né? Porque seria ridículo um exercício aqui com 2 alelos, né? Você nunca vai encontrar, tá, gente? Nem se fosse nossas mães que fizessem a prova pra gente, você não ia achar com 2. Então é 4, 6, 8. A UFPR adora trabalhar com 6. Aí o cara deve se divertir pra caramba na hora que ele monta a questão, porque deve falar assim, meu, o cara que não prestou atenção nessa aula, ele tá fudido. Ele vai levar uns 20 minutos para fazer uma questão dessa. E cai na primeira fase. Entendeu? E, inclusive, quem de vocês fez a última prova da UFPR, caiu um desses. Tá? Simples, fácil e rápido ali, mas era com 4 alelos. Tá bem? Gente, então, primeira coisa, precisa identificar quantos alelos são. Beleza? Você vai ter que identificar quantos alelos existem ali. Beleza? A partir disso, o que é interessante? Você identificar qual a contribuição de cada alelo. Se a gente está trabalhando com altura, cada alelo vai fornecer para a planta ou para o ser humano um tanto de centímetros. Se a gente está trabalhando com peso, cada alelo vai fornecer para a planta ou para o ser humano um tanto de gramas, e assim por diante. Ou seja, nesse exemplo que eu citei de vocês resolvendo os exercícios, olha como você já conseguiria identificar. Eu falei para vocês que cada grupo é formado por 4 alunos, então você já teria o número de alelos. Eu te disse que cada aluno poderia contribuir resolvendo quantos exercícios? 5 alelos. Então, você já teria a contribuição, tá? E a terceira coisa aqui, ó, importantíssimo, você estimar o quê, gente? Os limites, certo? O que seriam os limites? O mínimo e o máximo que essa característica pode atingir. Cara, você guardou essas 3 coisas. Se chegou nessas 3 coisas, maravilhoso, perfeito, você resolve qualquer exercício. Meus lindos, existem 3 cenários possíveis para isso aqui. Tá? O primeiro cenário, que eu falo que é o cenário dos sonhos. O exercício começa o enunciado, ele te taca essas 3 informações no enunciado, de modo claro. Entendeu? Cara, você pegou um exercício desse, você começou a ler o enunciado ali, você achou essas 3 informações, você fala, meu, nossa, eu tô tranquilo, menos de 5 minutos eu fecho isso aqui, mas é muito fácil. Rapidão. Tá? Depois, existe o cenário real. O que é o cenário real? É o mais comum. O cara te dá 2 dessa informação. E aí você vai ter que buscar a terceira, certo? Esse é o mais comum de acontecer. Ah, é o mais comum desse. Mesmo esquema que você pega ali na matemática. Ah, quando o cara te dá 2 valores, você tem que achar um terceiro. Entendeu? Você vai pensar nisso como um problema e é fácil você achar o terceiro. Pensa sempre comigo, confiança, velho. Se o cara te deu 2, tem que achar um só, tá tranquilíssimo, tá tranquilo. E aí tem o cenário dos pesadelos da maioria dos alunos. Quando o cara te dá só uma das informações. E aí você tem que achar outras 2. Esse complica um pouco, tá? Por que esse complica um pouco? Porque nesse contexto, você vai ter que apelar para uma 4ª informação, e aí a partir dessa 4ª informação, você buscar outra, tá? Ah, como assim? Gente, uma 4ª informação que pode te ajudar nesse pior cenário é você identificar no exercício o número de fenótipos que foram formados. Bem? Então, ó, professor, com essas 3 em azul eu resolvo? Resolve. Na real, você precisa das 3 em azul. Você só vai usar a vermelha quando? Quando o cara só te der uma das azuis. Entendeu? O cara te deu as 3 azuis, o exercício está pronto. É só aplicar e acabou. O cara te deu 2 das azuis, você acha a terceira, pronto, acabou. Se o cara te der uma azul só, vai por mim. Você vai ter que usar a vermelha para achar as outras 2 azuis. Cara, isso aqui é só se sistematizar. E eu quero que a hora que acabar essa aula, você não precisa vir me falar, mas que você vai embora pensando assim, fala, putz, velho, eu acerto um exercício desse do jeito que cair. Entendeu? Porque é isso que a gente quer. Antigamente, os alunos tinham meio que uma ideia, isso aqui é só coisa de segunda fase, só coisa de segunda fase, né? Na UEL, desde 2009, que é quando mudou para aquele padrão que foi até o penúltimo ano, sem ser esse último, que era a primeira e segunda fase, e tudo mais. Desde 2009, isso aqui caiu uma vez, e foi na primeira fase. É uma questãozinha de primeira fase. Não, o FPR caiu ano passado na primeira fase. Então, esse aqui, gente, não é aquele negócio assim, nossa, tô manjando disso aqui, sou foda de uma específica. Não, isso aqui você tem que saber já, porque cai em exercício de primeira fase tranquilamente. Vamos aplicar isso nesse exercício e ver como que a gente resolve, como que a gente identifica as coisas. Então, vou jogar aqui e vamos trabalhar com o exercício 1 ali. Ele vai lá e te fala assim, ó, a altura de uma certa espécie de planta é determinada por 2 pares de genes, A e B. O que ele já te deu, gente? O número
de alelos. Tá? 2 pares, também conhecido como 4. Então, ó, você já tem essa informação aqui, ó. Beleza? Então, já achamos uma informação. Aí ele vai lá e fala assim, ó, e seus respectivos alelos, azim e bezim, né? Então, o alelo azão e bezão e azim e bezim. Os alelos azão e bezão apresentam efeito aditivo, que é o que eu te contei ali, ó. O natural é isso, tá? O maiúsculo seu aditivo, tá? E, quando presentes, contribuem para o aumento da altura da planta. Ótimo. Verificou-se que plantas dessa espécie variam de 1 metro a 1,60 m de altura. O que ele te deu? Mínimo e máximo. Então, você tem aqui, ó, mínimo 1 metro, máximo 1,60 m. Cara, é o cenário mais comum. Tá, aqui você desenvolve esse exercício de um modo muito fácil. Você precisa seguir o padrão que eu vou colocar aqui para você? Não. Tem gente que faz isso aqui de cabeça. Tá? Tem gente que já ataca ali, já vai fazendo cruzamento, só que a chance de se perder, maior. Tá? Minha sugestão, seja organizado, você não vai levar 5 minutos. Tá? O que dá para você fazer aqui para organizar esse exercício? Vamos montar isso aqui como se fosse uma tabelinha. Tá? Então, vamos colocar assim, ó. Número de alelos efetivos. Tá? Vamos abreviar aqui, ó. Número de alelos efetivos nessa tabela. Você concorda comigo que o indivíduo tem sempre 4 alelos. Então, independente do genótipo dele, ele vai ter 4 alelos. Tá? Esses 4 alelos, eles podem se organizar de modo diferente para ter números de alelos efetivos diferentes. É aquilo que eu te falei. Vocês vão montar um grupo de 4 alunos para fazer o exercício. Cada grupo pode ter um número de alunos efetivos diferente. O mínimo de alelos efetivos que a gente pode ter aqui, gente, um indivíduo que tem 4 alelos, qual que é o mínimo de alelos efetivos? É aqui que normalmente o aluno começa errando. E aí você não faz a tabela, o que acontece? Você taca direto, vai pela cabeça e erra lá no final. Mínimo de alelos efetivos. Deixa eu dar aula, tá ótimo. Tá? Então, ó, o que nós temos aqui? O número mínimo de alelos efetivos. 0. Muito bem. Como assim 0, professor? O bicho vai ter 0 alelos. Não, ninguém disse que ele tem 0 alelos. Ele tem 0 alelos efetivos. Seria o que? O indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tá? Então, o mínimo de alelos efetivos, 0. Dali para frente, meu lindo, o máximo é até 4. Então, você tem 0 efetivos, 1 efetivo, 2 efetivos, 3 efetivos ou até 4 efetivos. São essas possibilidades que você tem. Tá? Segunda coisa que é importante, de repente, se organizar nessa tabela. O fenótipo. O que é o fenótipo? A gente está trabalhando nesse exercício com o quê, gente? A gente está trabalhando nesse exercício com altura. E o cara te deu ali que a altura mínima da planta é 1 metro. E que a altura máxima da planta é 1,60 m. Isso aqui ele já te ajuda a organizar a segunda coluna. Cara, a altura mínima, se concorda comigo que a planta que terá a altura mínima é a que tem o mínimo de alelos efetivos, o mínimo de contribuição. Então, aqui, ó, associado ao 0, você tem que colocar a planta de quantos metros? 1 metro. E associado ao máximo de alelos efetivos, você tem que colocar a maior planta possível, que é a planta de 1,60 m. Pronto, você determinou os limites. Tá? A partir desses limites, entre 1 metro e 1,60 m, a gente tem 60 centímetros separando eles. Tá? Então, você tem uma diferença de 60 centímetros. Essa diferença de 60 centímetros ela é dada por quantos alelos? 4. 60 dividido por 4, 15 centímetros. Pronto, você achou a contribuição de cada alelo. Tá? Você chegou na contribuição dos alelos, 15 centímetros. Professor, calma lá, não entendi. Meu, pega os limites aqui. 1,60 menos 1, 60. 4 menos 0, 4. 60 dividido por 4, 15 centímetros. Sendo assim, a planta que tiver um alelo efetivo, ela vai ter qual altura, meus lindos? 1,15. Perfeito. Faltou 5 sair certo aqui. 1,15. Uma planta com 2 alelos efetivos, 1,30. E uma planta com 3 alelos efetivos, 1,45. Sendo o mais sincero possível, essa tabela com essas 2 colunas está ótima. Você já resolve o exercício, já acabou. E está muito bem organizado. Por quê? Isso aqui vai ser a sua recorrência para você voltar na hora que você precisar. Entendeu? Está tudo muito pronto e organizado. Se você quiser ir para te explicar, eu vou colocar uma terceira coluna aqui, ó. Seria essa terceira coluna, para você entender, ó, seriam os genótipos. Gente, existem diferentes genótipos para algumas combinações e para algumas combinações genótipo único, tá? Um indivíduo com 0 alelos efetivos não tem
Qualquer combinação possível que não seja ele ser o quê? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Essa é a única combinação para ele. Quando você trabalha com um indivíduo com um alelo efetivo, basta ele ter uma letra maiúscula. Então, lá num chiqueirinho pronto, você poderia procurar pelo cara azão, azinho, Bzinho, Bzinho, ou pelo cara azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Qualquer um dos dois dá o mesmo resultado. Aqui não interessa se é o A, se é o B, interessa se é maiúsculo ou minúsculo. Simples assim. Tá? Quando você vai aqui para dois alelos efetivos, esse aqui é o que permite maiores combinações. Isso aqui poderia ser azão, azão, Bzinho, Bzinho. Poderia ser azão, azinho, Bzão, Bzinho. E ainda poderia ser azinho, azinho, Bzão, Bzão. Qualquer uma dessas três combinações tem dois alelos efetivos. E te daria o mesmo resultado. Temos, com três alelos efetivos, possibilidades dele ser azão, azão, Bzão, Bzinho, ou dele ser azão, azinho, Bzão, Bzão. Tendo três letras, independente se é A ou B, dá o resultado. E aqui, mais uma vez, assim como o primeiro, a gente volta a ter uma combinação fechada. Só pode ser um indivíduo com quatro alelos efetivos quem for o quê? Azão, azão, Bzão, Bzão. Tá? Isso aqui é só para te guiar. Nesse momento, pra você entender que genótipos que a gente vai procurar, o que a gente vai fazer, né, aqui em relação a essas plantas. Feito isso, gente, seguimos ali com o que o exercício te pede, tá? Do cruzamento entre duas plantas duplo heterozigotas, ou seja, azão, azinho, Bzão, Bzinho com azão, azinho, Bzão, Bzinho, qual a quantidade esperada de descendentes com 1,45 m? A gente vai ter que fazer um chiqueirinho, olhar aqui, ó, 1,45 m, quais genótipos me atendem? Esses aqui. E buscar no chiqueirinho quem são esses caras. Pronto, acabou o exercício. Mais uma vez, não é um exercício que te dá trabalho para fazer o cruzamento. A gente não vai fugir do cruzamento padrão, tá? O modo de se fazer o cruzamento aqui, pelo menos nesse primeiro momento da aula, é o mesmo. O que muda aqui é como você analisa. Professor, azão, azinho, Bzão, Bzinho com azão, azinho, Bzão, Bzinho. Não dá para atacar naquele famoso 9331? Não, gente, aqui acabou a mamata do 9331, tá? Infelizmente, não conseguimos mais usar isso. Aqui, pelo menos até esse momento da aula, você vai ter que ir na raça mesmo. Ou seja, cruzar o indivíduo azão, azinho, Bzão, Bzinho com outro indivíduo azão, azinho, Bzão, Bzinho. Separando os gametas dele. Desse indivíduo aqui, ó, azão, Bzão, azão, Bzinho. Azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Do outro lado, os gametas do outro, se são indivíduos de genótipo idêntico, os mesmos gametas. Azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Fechamos isso aqui para montar o nosso quadro de punhê chiqueirinho. E aí, testar as combinações possíveis. Gente, do mesmo modo que você fez, desde que eu montei esse chiqueirinho maior, lá na aula da semana passada, comecei da semana passada, de primeira lei de Mendel, mesmo esquema, tá? Vou juntando aqui para fazer as combinações possíveis. Prontinho, ó. Temos o nosso chiqueirinho montado, tá? Quem que você tem que buscar aqui no meio? O cara quer saber de você quantas plantas nascerão com 1,45 m. Você vai buscar quem seja. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Então vamos lá. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Tá aqui um deles. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Tá aqui o outro deles. Só tem esses dois. Mas também não serve azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Só esses.
Ou seja, qual seria a sua resposta para esse exercício da segunda fase da Unesp? 4 plantas. Simples assim. Acabou. Beleza? Deu para entender essa primeira parte, gente? Tudo tranquilo em relação a isso? Isso aqui é o mais comum de cada exercício, tá? O da UFPR, que eu estou me referindo, o da UEL, que eu me referi mais cedo, todos eram nessa base. 4 alelos, tá? Te davam ali algumas informações, jogavam isso e pronto, acabou. Beleza? Então era algo muito tranquilo. Por que eu digo muito tranquilo? Ah, professor, achei difícil. Não, gente, calma lá. Pode ficar pior, tá? Esse pior é pior para quem não sabe. Para você, eu tenho certeza que não vai ser. Vou tacar aqui, ó, e vou começar com vocês o exercício 2, tá? Para o 2, que é mais complexo, vou te mostrar que agora a gente nem precisa mais dessa coluna do genótipo, tá? O exercício 2, gente, fala assim, ó, sempre que você se sentir assim, ó, nossa, eu estou muito bem, estou arrebentando em biologia, procura as discursivas das federais de Minas Gerais, entendeu? Aquilo ali faz você repensar um pouco na vida, tá? Não que é impossível, não, mas elas te dão trabalho, cara. São coisas assim, são feitas para te dar trabalho. Eu queria saber se a prova lá dura 10 horas, né? Porque assim, normalmente as da Federal de Minas Gerais dão um trabalho do caramba. Essa aí é um exemplo dela. Você vai lá e fala assim, ó, numa determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150 a 300 centímetros. Opa, você já fala assim, rapaz, na primeira linha, o cara já começou me trazendo uma das 3 informações importantes. Tá? Te deu o quê, gente, ali? Mínimo e máximo, 150 a 300 centímetros. Maravilha. Você se empolga com a primeira linha, depois é só uma sequência de decepções. Você vai lá e te fala. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros, repara que nem o cruzamento o cara te deu de graça. O que é uma linhagem homozigótica? Poderia ser, gente, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, tá? Azão, Azão, Bezão, Bezão, tudo isso é homozigótico, tá? Aí fala assim, ó, que produz plantas de 150 centímetros. 150 é o mínimo. Então, que homozigoto que ele está falando aqui, gente? O homozigoto recessivo. Tá? Se você já não sabe, porque você não entendeu ou nunca fez essa tabela, você já tem dificuldade para achar o que o cara está cruzando. Tá? Então, está falando, uma linhagem homozigótica de 150 centímetros, ou seja, uma linhagem de homozigotos que produz o mínimo. Só pode ser o quê, gente? O Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, seja lá quantos alelos você enfiar no meio disso aí. Tá? Cruzou, tá, com uma planta que também é homozigótica e que produz 300 centímetros. Ou seja, ele cruzou uma planta do mínimo com uma planta do máximo. Ambas homozigóticas. A homozigótica do mínimo é o Azinho, é o Bzinho, é o Czinho, é o Dzinho, seja lá quantos alelos tiver. A homozigótica do máximo é o quê? Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão e assim por diante. Ou seja, ele cruzou, vamos pensar que é 4 alelos, Azão, Azão, Bzão, Bzão, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Meus amigos, quando você cruza Azão, Azão, Bezão, Bezão, com Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, é aquele primeiro cruzamento, é o parental de Mendel. Nasce uma F1 100% heterozigótica. Certo? Então vai nascer 100% Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Aí fala assim, ó. Obteve-se, então desse cruzamento, obteve-se uma geração F1 que, autofecundada, originou 7 fenótipos. Pronto, acabou aqui. Ele está dizendo, então, que nós fizemos uma geração F1 ali, e essa geração F1, tá, que é a heterozigota, que você chega nesse resultado entendendo quem que é o mínimo e o máximo, que a hora que ele cruzou um heterozigoto com heterozigoto, deu 7 fenótipos. Meus dentes, quantas informações das 3 ele te deu? Uma só. Esse é o pior cenário, tá? Só que repara que ele já te deixou a letra do que eu falei, ó. O que você vai usar para o último aqui, ó. Você tem as outras informações? Não, não tem. Só que ele te deu o quê? 7 fenótipos. Precisou usar isso aqui, meu querido, ó. Você vai fazer um macete, tá? Isso aqui, sempre que você precisar usar os fenótipos, eu quero que você entenda assim, ó. O número de fenótipos, tá? Sempre, 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 ó. O número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Entendeu? Isso aqui é um macete, tá? Número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Ah, como assim? Olha aqui, olha como que a gente vai transformar isso.
Ele te disse que tem quantos fenótipos? 7. Certo? 7 mais 1. Ou melhor, tira 1 desses 7. Quantos alelos a gente vai ter, então? 6 alelos. Você acabou de descobrir quantos alelos nós temos. 6 alelos. Aqui, meu lindo, eu falo assim, eu não sei o que é melhor, né? Se você não vai saber fazer, se você já não achar o cruzamento desde o começo, ou se você não sabe fazer, você achar que é 6 alelos. Aí você fala, fudeu total, tá? Gente, vamos aproveitar essa tabela. Essa tabela foi feita para o indivíduo que tinha no máximo quantos alelos? 4. Agora, é só a gente acrescentar o quê? Ó? A possibilidade de um quinto e de um sexto alelo. Beleza? Só a gente acrescentar. O indivíduo, então, com 6 alelos, ele pode ter 0 alelos efetivos, 1 alelo efetivo. 6 alelos, então, com 0 alelos efetivos, seria o indivíduo o quê? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Com 6 alelos efetivos, Azão, Azão, Bzão, Bzão e Czão, Czão. Aplica o que a gente tinha aqui, ó, para a gente chegar no último resultado. Mínimo e máximo. Você já sabe. O professor é sempre, em todo exercício, sempre, em todo exercício vai fazer assim, ó. 0 alelo se associa ao fenótipo mínimo. Qual que é o fenótipo mínimo aqui? 150 centímetros. Certo? Todos os alelos, no caso 6, se associa ao fenótipo máximo. Qual que é o máximo que nós temos aqui? 300 centímetros. Beleza? Mesmo esquema que você fez agora há pouco, em um exercício mais cedo, para a gente descobrir qual é a contribuição. Por quê? Porque é a única coisa que falta. Tá? 300 menos 150 dá 150. Então, nós temos 150 centímetros de diferença entre aqui. E temos 6 alelos. Tá? 150 dividido por 6 dá quanto? 25 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, uma contribuição de 25 centímetros. A partir daqui, completa a sua tabela. 150 mais 25, 175. Com mais 25, 200 centímetros. Com mais 25, 225. Com mais 25, 250. Com mais 25, 275. E com mais 25, só para fechar, os 300 que já estavam ali. Sua tabela está pronta. Beleza? Então, só voltando, porque o exercício praticamente está morto, tá? O que você precisa pensar? Quando o cara não te der as 3 informações, na real, ele está te escondendo, ele está te dando, vamos dizer assim, não de graça, mas ele está te fornecendo isso aqui. Entendeu? O número de alelos. Ah, então, pensa sempre assim. Quando o cara não te der as 3 informações, ele vai te dar alguma coisa e vai te esconder o número de alelos. Ele esconde o número de alelos onde? No número de fenótipos. Onde? O número de alelos é igual ao número de fenótipo menos 1. Ou o número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Beleza? Então é só você tirar 1 ou somar 1. Dependendo de qual lado você for considerar ali, você vai chegar nesse resultado. Certo? Ele te perguntou, né? Ele te disse, perdão, que cruzou 2 heterozigotos. E esses 2 heterozigotos, né? Aí ele quer saber as perguntinhas ali, a partir dessas informações. Meus ídolos, item A. Quantos genes efetivos estão atuando na altura do milho? Quantos você tem aqui, gente? Genes, 3, com 6 alelos. Tá? Então, assim, professor, mas eu não sei, porque às vezes eu vejo o cara chama gene alelo de gene. Realmente, tem gente que é meio louco mesmo, né? E dá esse trabalho. Isso que a gente falou lá na primeira aula. É uma questão aberta, isso é ótimo para você. É você que tem que ter a sua segurança. Então, o que é a melhor coisa? Você responde esse item A. Vamos responder esse item A aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Item A. Quantos genes efetivos estão atuando? Você pode colocar assim, ó. 3 genes atuando com 6 alelos no total. E aí você pode escrever 3 genes, cada um com seu par de alelos, 3 vezes 2, 6 alelos. Vê? Porque eu, mesmo escrevendo, nunca sei se o corretor sabe certinho que nem todo gene alelo é gene e que nem sempre dá para você usar gene e alelo como sinônimo, tá? Para te garantir que questão aberta, você vai tacar aqui os 2, tá? 3 genes efetivos. Gene é a letra. Letra A, letra B, letra C. Alelos são as variações possíveis dessa letra. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Beleza? Você tem 3 letras e 2 variações de cada. Então, se eu considerar genes, eu estou falando de 3. Se eu considerar genes, alelos, eu estou falando de 6. Beleza? B. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? Vamos lá. Então, item B aqui.
Quantos centímetros cada efetivo adiciona, gente? 25 centímetros. Primeira parte da resposta já era. Qual a altura dos descendentes da geração F1? Certo? Então vamos lá. Quer saber os indivíduos da F1. Lembra? Geração parental que ele fez aqui, ó. Ele te disse, foi cruzada uma planta que tinha 150 centímetros. Então ela seria Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Que ela foi cruzada com uma planta que tinha 300 centímetros. Ela seria o quê? Azão, Azão, Bzão, Bzão e Czão, Czão. Isso aqui é o cruzamento parental. Nasceu a geração F1. Meus amigos, geração F1 ela é 100% o quê? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czinho. Quantos alelos efetivos você está vendo aqui? 3. Você tem 3 alelos efetivos. 3 alelos efetivos, 225 centímetros. Então, você vai colocar a segunda parte da resposta. A geração F1 apresenta plantas com 225 centímetros de altura. Beleza, gente? Dúvida até aqui ou não? Tranquilos? E aí a gente vai para a parte final, tá? Essa parte final, o exercício quer trabalhar o que com vocês? A geração F2 resultou em 384 plantas. Quantas dessas plantas possuem altura de 250 centímetros? É mais ou menos o mesmo tipo de pergunta que a gente fez no anterior. É para você cruzar 2 heterozigotos e achar quantos tem de uma determinada altura. Beleza, não muda nada. Tá certo, professor. Então eu faço o cruzamento. Olha, se você tiver com tempo sobrando, entendeu? Da vida do planeta, você faz, tá? Ah, por quê? Porque se fizer um cruzamento, tipo aquele ali, ó, num chiqueirinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, gente, você vai ter o quê? 64 genótipos ali no meio, tá? Vai dar bom isso? Não, é capaz, dependendo do tamanho de sua letra, nem caber na folha, no espaço que tem lá, tá? Então, você tem uma estratégia melhor para fazer isso. A gente se utiliza de algo chamado de triângulo de Pascal, tá? Que com certeza vocês já viram em algum momento na matemática, tá? E aqui é a melhor aplicação dele possível. Por que é a melhor? Porque é na biologia, né? Então tudo que é na biologia fica sempre melhor. Eu falo assim, às vezes dá mais trabalho para o aluno montar o triângulo de Pascal do que resolver o próprio exercício. Se você não souber montar, isso é algo fácil. Você vai montar um triângulo onde? A gente faria aqui, ó, essas linhas, esses lados do triângulo, esses lados que eu desenhei aqui, ó, a gente monta eles inteiro com números 1. Entendeu? Então vamos... Ah, como assim, professor? Calma, gente. Do jeito que eu vou falando, vai parecendo um negócio meio absurdo, bizarro. Mas conforme a gente vai montando aqui, você vai entendendo. Então, colocando lá em cima, ó, a ponta do triângulo. 1. Pensa, então, que eu vou descer um lado para cá e um lado para cá. E esses dois lados do triângulo que eu vou descer é tudo de número 1. Vou tacar número 1 aqui em todos. Ah, então vou tacar um número 1 aqui, um número 1 aqui, um número 1 aqui, por exemplo, e vou descendo. Mesma coisa, do outro lado, taco. Opa, tá bonitinho aqui. Mesma coisa, do outro lado aqui, ó, vou tacar um número 1 aqui, um número 1 aqui, um número 1 aqui. Professor, tá bom? Ah, posso? Parou aqui, ó, tá tranquilo? Ah, eu fazer desse tanto aqui. Até onde que eu vou? Você faz o triângulo do tamanho que você quiser, escolhe um lado dele ali e aplica o exercício? Não. Tem um tamanho mínimo que você tem que fazer desse triângulo, ou seja, tem uma quantidade mínima que você vai ter que descer, tá? Essa quantidade mínima é qual? Gente, pensa que cada um desse aqui, ó, é uma linha. Então, você está vendo aqui, tem quantas linhas de um? Ó? 1, 2, 3, 4 linhas. Tá bom esse tanto de linha? Não. Por que não tá bom? Qual tanto que eu devo descer? O mesmo tanto de fenótipos. Tá? Esse é o macete. Então, você vai fazer um triângulo com o mesmo número de linhas que o que você tem de fenótipo. Eu tenho quantos fenótipos? 7. Ai, mas como? Onde eu vou achar? Não, gente, vem aqui, ó. Tá? Pega aqui, ó. Quantas linhas tem na sua tabela aqui? Ó? Tem 7 linhas. Beleza? Você vai fazer um triângulo de 7 linhas. Então, se eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, preciso colocar aqui, ó, o 5, o 6 e o 7. Pronto, esse é o tamanho do triângulo que eu tenho que montar. Certo? Por outro lado, a mesma coisa. O 5, o 6 e o 7. Está feito o nosso triângulo, a base dele. O que eu preciso fazer agora? Preencher esse triângulo. Tá, mas como que eu preencho o triângulo? Presta atenção, pode ser, você nunca viu essa parte aqui ou não se lembra disso aqui, pode ser que a hora que eu te explico a primeira vez, né, a hora que eu falo, determino aqui, eu defino o que você tem que fazer, fica meio, né,
perdido na sua cabeça, mas conforme a gente for repetindo, de tanto ir preenchendo, você vai entender, tá? A regra é, você vai olhar linha por linha, entendeu? Sempre que tiver dois números numa linha, você vai somar esses dois números e pegar o resultado, esse resultado da soma, e tacar na linha de baixo. Entendeu? Exatamente no meio deles. Tá? Ah, não entendi. Gente, nessa linha tem algum número aqui do lado do 1? Não, então você não tem que fazer nada. Tá? Pula para a segunda linha. Na segunda linha, temos 1 e 1. 1 mais 1 dá quanto? 2. Resultado é o 2, eu taco o 2 aqui embaixo. Preenchi. Certo? Tem mais algum número aqui? Não. Então pulo para a linha de baixo. Pulei para a linha de baixo. 1 mais 2 dá quanto? 3. 2 mais 1 dá quanto? 3. E assim vai. Linha de baixo. 1 mais 3 dá quanto? 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Próxima linha. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E a nossa última linha, 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 15, 15. 5 mais 1, 6. Pronto. Fechamos o nosso triângulo. Tá? Professor, não entendi. Calma lá, meu Deus. Ó, deixa aqui mostrado para vocês. Ó. Eu somei 1 com 1 e o resultado está aqui embaixo. Ó. Entendeu? Pois eu somei 1 com 2 e o resultado está aqui. Ó. O 2 com 1 a mesma coisa. 1 com 3. 3 com 3. 3 com 1. Então, ó, se você anotar, para não esquecer, e colocar isso aqui, toda vez que você precisar usar isso e der aquele branco, você já sabe de onde você tirou cada um desses números mágicos que vai te ajudar daqui para frente. Beleza? Tranquilo, gente? Sim ou não, pessoas? Diga, você está com a cara de tristeza? É, sofrendo. Certeza. Não tá me convencendo muito, não, viu? Entendeu? Tá fazendo sinapses ali. Tá pronto o seu triângulo. Agora a gente só precisa fazer o quê? Usar. Simples assim. Tá? Aí às vezes o aluno fala, tá, e agora que linha que eu vou usar? Pô, bicho, você construiu até a sétima linha. Se você construiu até a sétima linha, você precisasse usar a 4, né? Pelo amor de Deus, você construiu até a sétima linha porque você precisa usar qual linha, gente? A sétima linha. É ela que te interessa, tá? Primeira linha nem tem informação. A linha que te interessa é essa aqui, ó. Se fosse qualquer outra, você tinha parado antes, certo? O que eu tenho nessa linha de tão importante aqui? Gente, essa linha está trazendo para mim qual o número de indivíduos, tá? Em cada um dos fenótipos. Em sequência, inclusive. Ah, como assim, professor? Vamos lá. Quantos indivíduos vão nascer com 150 centímetros? 1. Quantos indivíduos vão nascer com 175 centímetros? 6. Quantos indivíduos vão nascer com 200 centímetros? 15. Quantos indivíduos vão nascer com 225 centímetros? 20. Quantos indivíduos vão nascer com 250 centímetros? 15. Quantos indivíduos vão nascer com 275 centímetros? Quantos indivíduos vão nascer com 300 centímetros? 1. De novo. Ou seja, essa linha aqui, ó, cada item corresponde na ordem, mais um motivo para você fazer essa tabela bonitinho, tá? Corresponde na ordem ao número de indivíduos de cada tipo. Você quer ver como isso é extremamente útil? Nós terminamos um exercício aqui. Esse exercício também cruzava indivíduos duplo heterozigotos. Detalhe, tá? O triângulo de Pascal só serve para quando for um cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos. Ou seja, em vez de você usar o macete do 9331, você tem agora o triângulo de Pascal. Ah, professor, mas se ele der um com 6 alelos e não for um cruzamento, né, de duplo heterozigoto? É o que o FBR fez na última. Eram 6 alelos, mas aí o que ele faz? Ele enche um de homozigoto. Entendeu? Lembra que eu te falei? Se ele encher um de homozigoto, tipo assim, você fala um azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com o indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezinho. Vai dar um monte de colunas ali repetidas. Lembra que eu te expliquei lá na segunda lei de Mendel, coluna repetida? Então reduz e vai dar um chiqueirinho pequenininho, tá?
é um de 64, ele vai dar o duplo heterozigoto, obviamente, mas você pode usar aquele mecanismo. A gente poderia ter usado aquilo para esse aqui também. Nesse caso aqui, nós tínhamos 4 alelos, 4 mais 1, 5 fenótipos. Para esse exercício, nós olharíamos para qual linha? 1, 2, 3, 4, 5. Nós olharíamos para essa linha. Entendeu? Nesse exercício aqui, estavam quais informações? Os indivíduos teriam 1 metro, 1,15 m, 1,30 m, 1,45 m e 1,60 m. Ele te perguntou quantos deles nasceriam com 1,45 m. 1 metro, 1,15 m, 1,30 m, 1,45 m. Sua resposta seria essa aqui, ó. Vê se não bate com o chiqueirinho, com os mesmos 4. Então, é uma maneira muito mais rápida e prática de você fazer isso aqui. Então não preciso usar o triângulo de Pascal. Só quando for 6 alelos, posso usar com 4 também? Pode. Tranquilo. Se te der 8, se te der 200, seja lá quanto for. Desde que os parentais envolvidos no cruzamento sejam o que, gente? Duplo heterozigotos ou triplo heterozigotos. Tá? Qualquer coisa do tipo. Belezinha, pessoas? Deu para vocês entenderem isso aqui? Lógico, para a gente fechar o exercício, pode falar, meu. Hã? Ó, aqui você tem a sequência dos fenótipos. Aqui você tem a sequência de quantos indivíduos de cada fenótipo. Entendeu? Primeiro fenótipo, 150. Corresponde ao número 1. Então vai nascer um indivíduo com 150. Segundo genótipo, corresponde ao número 6. Vai nascer 6 indivíduos com 1,75 m. Entendeu? Terceiro fenótipo, corresponde ao 15. 15 indivíduos. Essa linha de baixo aqui, ó, ela sempre, no caso, no nosso é de baixo, que é o último que a gente construiu, a linha sempre vai te informar em sequência quantos indivíduos nascerão de cada fenótipo. Por isso, é imprescindível você fazer a tabela organizada, do menor para o maior fenótipo, senão você nunca vai achar a ordem. Entendeu? Meu lindo, num exercício desse você não tem a tabela, ou pelo menos não tem, porque tem gente que não faz a tabela, mas tem organizado na mente ali, certinho, a sequência, entendeu? Falar, você começa com 150 vai dar 300, então isso, beleza, tá? Mas, cara, você não vai perder tempo algum, faça a tabela, entendeu? Hã? Não, mínimo e máximo de altura, não é mínimo e máximo de indivíduos que nasceram com essa característica. Sim, você sempre vai começar com 1 e terminar com 1. Se olhar o triângulo, sempre. Nem precisa. Exatamente, nem precisaria, tá? Isso aqui, inclusive, tá para a gente demonstrar isso aqui, ó. Se fosse representar o número de indivíduos que nascem, isso aqui, ó, com uma determinada característica, vamos colocar aqui, ó, vamos deixar nesse eixo, ó, o número de indivíduos, e aqui, no caso, a gente está trabalhando com altura, certo? Então, vou tacar aqui desse lado a altura. Mas aqui poderia ser qualquer uma das características. Se a gente representa isso aqui na forma de um gráfico, o que eu quero que vocês entendam? Não interessa com quantos alelos for. Se for com 2, se for com 6, se for com 4, se for com 8, se for com... O que é o que mais nasce, gente? Os indivíduos intermediários. E como você bem observou, as pontas sempre diminuem. Isso aqui é um padrão de distribuição que a gente chama de padrão de distribuição normal. Inclusive lá, acho que no primeiro slide, coisa deve estar escrito alguma coisa disso. Né? Quando você faz o cruzamento entre duplo heterozigotos aqui, o padrão de distribuição a gente chama de normal, que é representado por um gráfico, ó, mais ou menos assim. Ó. Certo? Então você tem uma pequena quantidade dos extremos e uma grande quantidade de intermediário. Cara, isso aqui você vai juntando, porque a gente sempre trabalha com vocês, a biologia vai ficando fragmentada na sua cabeça. Né? Sua cabeça, normalmente, a frente 1 é uma coisa, porque é um professor, a frente 2 é outra. Cara, isso aqui você junta, é um padrão de distribuição, tá, de uma característica no ambiente, e é onde começa todos aqueles gráficos das seleções naturais. Entendeu? Onde a estabilizadora aumenta isso, a direcional empurra para um dos lados e a disruptiva quebra isso aqui. Pega essa sala mesmo, temos poucos indivíduos aqui, mas essa sala seria o suficiente. O padrão de distribuição normal. Nós teremos aqui nessa sala poucos indivíduos muito pequenos, poucos indivíduos muito grandes, tá? E a maioria da sala tem uma altura o quê? Intermediária.
Beleza? Esse é o padrão de distribuição normal. A UFR já fez várias vezes. A UFR, cara, esse assunto quantitativo, a UFR é apaixonado. Alguns melhores exercícios que tem são sempre de lá. E ele já fez um exercício onde a gente contava quase nada, dava pouquíssima informação. Só que ele trazia o gráfico. Ele trazia o gráfico assim, ó. Observe a distribuição dos indivíduos nascidos a partir de um cruzamento de duplo heterozigotos. Aí tantos com tantos centímetros, tanto. Você viu esse gráfico aqui. Exercício de genética. Você viu esse gráfico, pode saber. Não tem outra justificativa. Herança quantitativa e cruzamento de heterozigotos, tá? Esse gráfico, então, a gente chama de padrão de distribuição normal. Belezinha, pessoas? Deu para entender isso aqui? Tá? Vão ficar com medo desse exercício? Nunca mais? Tranquilo? Deu para entender? De verdade. Você não está muito convincente hoje, não. Tá pensando? Tá, então você pensar aí e não ficar alguma dúvida ainda, você me avisa, tá? Para a gente encerrar isso e encerrarmos também essa parte das interações gênicas, olha um tipo de exercício de modo teórico que pode te abordar tudo isso aí combinado, tá? Vem para lá e fala assim, ó. Considere o cruzamento de parentais duplo heterozigotos para os genes A e B localizados em cromossomos diferentes e assinale que for correto. Ou seja, ele está falando assim, ó, considere que eu cruzei Azão Azinho, Bzão Bzinho, com Azão Azinho, Bzão Bzinho. Simples. É a única coisa que ele te diz. Aí ele faz afirmativas, ó. Se a proporção fenotípica em F1 for 99331 para uma única, temos um caso de interação gênica. Eu comecei com vocês na semana passada. Ah, tem dúvidas? Tem dúvidas? Pode falar. Vai que é... então, exatamente. Vai que eu preciso voltar muito, então pode falar. Ah, volta ali, ó. Eu que tenho que voltar. A gente falou da linha normal, esqueci. Aqui ele não perguntou, acho que eu... me corrige, Isabela, se você está falando de outra coisa ou não. O que ele perguntou ali, ó, ele não perguntou só quantas nasceriam, ele te deu um total de planta, tá? Esse total de planta ali, ó, nós temos quantas plantas que ele falou que nasceu? 384, certo? Então vamos pensar assim, ó. Se você somar tudo isso aqui, como eu já tinha te adiantado, é aquele chiqueirinho com 64 combinações. Então a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 para chegar nessas plantas, tá? Como que seria essa regrinha de 3, gente? 64, que é o nosso total, equivaleria aos 384 plantas, que é o que ele disse que nasceu, tá? A partir disso, quantas era da altura que nos interessava? Ele queria saber quantas plantas eram de 250 centímetros. 15 plantas. 15 está para X. Beleza? Alguém com celular, calculadora, faça a gentileza aqui, ó. 15 vezes 384 é igual a 64x. Quanto? 90. X, então, é igual a 90. Beleza? Tranquilos? É porque a gente entrou no gráfico ali, nem lembrei que eu não tinha respondido, tá? Então nós temos aqui, ó, quantas plantas terão? 90. Tranquilos? Maravilha. Então era disso mesmo que eu estava falando. Entendi certo, tá? Gente, olha esse exercício aqui, voltando, ele tinha cruzado 2 indivíduos duplo heterozigotos. Semana passada, quando eu comecei a trabalhar de hibridismo, ou seja, 2 genes de uma vez só, comecei com a segunda lei de Mendel. Eu te disse que na segunda lei de Mendel, quando a gente cruzava 2 indivíduos duplo heterozigotos, nascia qual proporção? Você precisava nem se preocupar? 9, 3, 3, 1. Te expliquei, fizemos exercícios, logo na sequência, a gente foi para quê? A gente foi falar de interação gênica simples. Lá na interação gênica simples, o que eu te disse? Se eu cruzasse 2 indivíduos duplo heterozigotos, também nasceria o quê? 9, 3, 3, 1. Então, o que você tem que entender? Se eu cruzei Azão Azinho, Bzão Bzinho com Azão Azinho, Bzão Bzinho, e nascer 9, 3, 3, 1, pode ser as duas coisas. Pode ser ou, segundo a lei de Mendel, simples, que a gente vai chamar de segregação independente, lembra-se disso, ou pode ser uma interação gênica simples, beleza? Ah, mas como que eu vou saber qual que é qual? Muito bem, olha o que ele está te falando. Se a proporção fenotípica na F1 for 9,331 para uma única característica, temos um caso de interação gênica. Lembra? Se for uma característica só, é interação gênica, que é aquela da galinha. Beleza? Então a afirmativa 1 está corretíssimo. Beleza? Olha a 2 ali, ó.
Se a proporção fenotípica em F1 for de 9,331 para 2 características, temos um caso de segregação independente. Também está corretíssimo. Então, repara, a proporção é a mesma. Só que lá na segunda lei de Mendel era o quê? 9,331 de planta o quê, gente? Ela era amarela e lisa, verde e rugosa, ou seja, eram 2 características. Quando a gente falou da galinha, era 9,331 do quê? Crista ervilha, crista rosa, crista noz. Uma característica só. Então foi que ele deixou certinho, bem explicado. 9,331 para uma característica, interação gênica. 9,331 para 2 características, segunda lei de Mendel ou segregação independente. 2 também, então, correto. Na 4, se a proporção fenotípica em F1 for de 9 para 3 para 4, para uma única característica, temos um caso de epistasia recessiva. O que a gente mais trabalhou é aquele que eu falei para vocês, que é o mais famoso de todos. Que é quem, gente? O caso do labrador. Lembra? Que é uma epistasia recessiva, onde ali no labrador a gente usa os genes E e B. Ezinho é epistático sobre qualquer B. E aí nós tínhamos uma proporção de 9 para 3 para 4. 9 labradores pretos, 3 labradores marrons ou chocolate e 4 labradores dourados. Tá? Professor, mas eu preciso guardar isso de cabeça? Não, você testa. Você faz ali cruzazão, Azinho, Bzão, Bzinho, testa, fala, ó, 9, 3, 4. Deu o caso aqui de epistasia recessiva. Só precisa lembrar. Aqui, uma única coisa que você é obrigado é lembrar aqui que é uma epistasia recessiva. Entendeu? Epistasia recessiva. Quando Azinho ou Bzinho, você escolhe qual, é epistático sobre o outro. Testa. Então, tá com 9, 3, 3, 1, vê se é epistático. Bate 9, 3, 4. Vai bater. Então, você precisa guardar, decorar na sua cabeça a proporção de cada tipo de epistasia. Beleza? Então, a 4 também é verdadeira. 8. Se a proporção fenotípica em F1 for de 1 para 4 para 6 para 4 para 1, para uma única característica, temos um caso de herança poligênica. Ó, 1, 4, 6, 4, 1. Beleza? O que nós temos? Ó, subindo isso aqui. Inclusive tá aqui, ó. 1, 4, 6, 4, 1. Herança quantitativa. Eu apontando ali como se tivesse escrito ainda, né? Herança quantitativa ou aditiva, ou também chamada do quê? Poligênica. Então, a 8 também é verdadeira. E a 16? Se a proporção fenotípica em F1 for de 13 para 3, para uma única característica, temos um caso de pleiotropia. Meus amigos, pleiotropia, a última aulinha que a gente for dar, eu sempre brinco, eu falo assim, sobra um restinho de aula, e a gente trabalha coisas que eu falo assim, são coisas que não precisariam de 5 minutos. Uma delas é a pleiotropia. Então, eu vou te explicar de modo informal e muito rápido. Na aula também não vai ser muito diferente, só que na aula eu vou anotar para você. Pleiotropia é o contrário de interação gênica. É justamente o contrário de interação gênica. Você que se lembra das lentes da física, mais ou menos, é mais ou menos a gente comparar a lente convergente com lente divergente. Quando você tem a interação gênica, é como se fosse uma lente convergente. Então, você tem genes que convergem formando característica. Então, genes convergem formando uma única característica. Pleiotropia é quando você tem um gene só e ele gera várias características juntas. Isso aí a gente explica em 5 minutos. Penetrância e expressividade. Então, são coisas assim, são 3 conceitos. Pleiotropia, então, não é. Tanto é que o exercício está aqui, a gente nem estudou. Pleiotropia é exatamente o contrário. Pleiotropia, você vai ter sempre um gene. E aí ele se espalha, gerando várias características. Na espécie humana, o exemplo que a gente sempre usa chama-se fenilcetonúria, que é uma incapacidade da gente metabolizar um aminoácido chamado de fenilalanina. Então, a pessoa que tem fenilcetonúria, ela não pode tomar, por exemplo, uma latinha de Coca-Cola. E aí, talvez você nunca tenha notado, não, você pega esses refrigerantes, essas coisas, até escrito assim, ó, contém fenilalanina, em algum ponto. Por quê? É um indicativo para quem tem fenilcetonúria. Por esse aminoácido que ela não vai metabolizar, ele vai se acumular no corpo, ele pode dar 1 milhão de coisas, gente. Desde problema na pele, até agravamento mental e morte. Beleza? Então, é um gene só gerando um espalhado de características. Ou, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, em vez de você pensar necessariamente em divergente, pensa lá na evolução, né? Convergência evolutiva e divergência evolutiva, né? Convergência evolutiva. Vários bichos se adaptam no mesmo lugar. Divergência evolutiva, bichos de uma se espalham para tudo quanto é lugar. Beleza? Então, ali no caso, qual seria a nossa resposta? Só a última, né, que estava errada, é isso? Vou voltar aqui primeiro. Somente a última que estava errada. Então, somatória ali, nós temos o quê? 15.
Belezinha, gente? Temos dúvida em relação a isso aí? De boa? Sim? Galera, com isso a gente fecha esse conteúdo. Fechamos também as chamadas interativas. E aí, a gente começa um hoje, tá? Que a gente vai finalizar na próxima aula, tá? Por conta do quê? O conteúdo não é longo e complexo, mas para a gente discutir, resolver exercícios e tudo mais, em 20 minutos ele fica perfeito. Então, tá no cronograma a gente começar ele hoje e terminar na próxima semana. Porque senão a gente, vamos dizer assim, deixa meia aula, minutos de aula aí, sem conteúdo, eu acho um certo desperdício, tá? A gente vai começar a falar do quê, gente? Linkage, ou ligação gênica, tá? Que é o penúltimo conteúdo da genética. Penúltimo que eu digo por quê, gente? Tem livro que não traz o último conteúdo que a gente vai falar na genética propriamente dita. Às vezes traz lá na evolução, tá? Às vezes nem traz. Então falta duas coisas para a gente fechar a genética. Linkage e a famosa genética de populações, tá? Então, entre essa aula e a próxima, a gente finaliza a genética. Vamos falar um pouquinho de linkage. Linkage, quando você pensa em linkage, nada mais é do que o que a gente chama de ligação gênica. E eu falo assim, a linkage ou ligação gênica, isso aqui, vamos dizer assim, ele foi a grande sorte de Mendel, tá? Porque Mendel, vamos dizer assim, ele fez um trabalho fantástico, foda, tá? E um dado momento, como toda pessoa que é boa ali no que faz, às vezes ela conta um pouquinho com a sorte também, isso é bom, tá? E Mendel contou com um pouquinho da sorte justamente nesse assunto. Então, o que a gente trabalha aqui, ó? A famosa ligação gênica. Gente, ó, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, durante a distribuição ali, durante o cruzamento de dois indivíduos de uma herança de alelos letais, tá? A proporção não dá 3:1 porque ela foge dos padrões de cruzamento da lei de Mendel. Falso. Entendeu? Se eu te falar assim, ó, se eu cruzei dois indivíduos no herança de codominância, dois azão azinho no herança de codominância, eu falo, em vez de sair 3:1, sai 1:2:1, porque fugiu, porque não respeita a lei de Mendel. Falso. Entendeu? Tudo que a gente falou até agora se calcula com cruzamentos com chiqueirinho. Cara, até a última aula agora, desde a primeira aula que eu tô te dando até agora, tudo se calcula com chiqueirinho. Então, se eu usou o chiqueirinho, você está aplicando uma lei de Mendel. Então, tudo que você viu até agora, mesmo que tenham proporções que fogem do 3:1 quando se fala do monohibridismo, ou do 9:3:3:1 quando se fala do dihibridismo, você não pode falar que é porque não respeita a lei de Mendel. Tudo que você viu até agora é segregação e segregação independente. Entendeu? Acabando de fazer um exercício aqui onde eu cruzava dois indivíduos, azão, azinho, bezão, bezinho, com outro, tá? E nascia, em vez do 9:3:1, nascia 1:4:6:4:1. Você não pode, de maneira alguma, pensar assim, isso aconteceu, mudou essa proporção porque não respeitou a lei de Mendel. Não tem nada a ver. Agora aqui, se o cara afirmar isso, aqui pela primeira e única vez, você pode. Porque eu falo assim, num cruzamento que foi feito assim, assim, assim. Você sacou que é um linkage. Eu falo assim, esse resultado aconteceu porque ela não respeita a lei de Mendel. Perfeito. Tá? É a única coisa que a gente vê aqui que não respeita a lei de Mendel. Por isso que eu falo que foi um momento ali, um lampejo de sorte do Mendel. Se ele tivesse escolhido uma característica da ervilha que fosse de ligação gênica, ele não teria montado, pelo menos não naquele momento, a segunda lei. Ele não teria achado o resultado da segunda lei. Porque a segunda lei ele trabalhou com genes independentes, que são a maioria do que a gente trabalha. Ligação gênica, então, gente, também conhecida como linkage. Isso aqui foi descoberto posteriormente por um cara chamado de Thomas Morgan. E aí esse nome, você vai ver ele aqui, ó, importante em tudo quanto é ponto, tá? Esse cara trabalhava com drosófilas. Drosophila melanogaster é esse bichinho aqui, ó. Talvez já tenha visto. Famosa mosquinha da fruta, mosquinha da banana, tá? Quando a fruta está amadurecendo ali, vai ficando mais doce, essas mosquinhas ficam normalmente próximas das frutas. Essa mosquinha se reproduz muito rápido. Eu brinco, eu falo assim, isso aqui é a ervilha do reino animal, tá? Então, Mendel cruzava muito ervilha, Morgan foi cruzar bastante desses bichos. Tanto é que, na faculdade, na disciplina, numa das disciplinas de genética que a gente teve, tá? Assim, foi o nosso momento de brincar de Mendel ou de Morgan, de cientista, né? A gente ganhou um belo dia de presente, cada grupo ali ganhou um frasquinho com 10 moscas. Desse aí.
Era um caos. Você tinha que cuidar das moscas, colocá-las para cruzar, separar as mães dos ovos quando ficavam com os ovos, esperar nascer e contar as características e ir vendo se você foi sorteado com uma característica que era de segregação independente ou se era uma característica de ligação gênica. Tá? Então era um negócio assim, surreal você trabalhar com isso, por quê? O Morgan, na hora que ele estava trabalhando, ele achou uma característica que não batia, cara. E ele tentava, ele foi ver todas as outras coisas, interação gênica, interação não sei o quê, distribuição disso, aquilo. Então, cara, não bate, não bate, não bate, não bate. Por quê, gente? Porque ele achou uma característica onde os dois genes estavam no mesmo cromossomo. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente trabalha com o conceito aqui, ó, os genes estão ligados. Cara, às vezes o aluno vai, anota, repete isso aqui exaustivamente. E aí você pergunta o que significa, não sabe, tá? Genes ligados significa o quê, gente? Que esses genes estão em um mesmo cromossomo. É essa a ideia que você tem que ter, ó. Se os genes estão ligados, eles estão no mesmo cromossomo, tá? Ah, professor, não entendi, né? Como assim? O gene não vai estar no mesmo cromossomo? Não necessariamente. E aqui eu vou montar um esquema para vocês. Eu falo, ó, deu branco, deu bug na sua cabeça, recorre a esse esquema, tá? Vamos começar aqui, ó, nesse esquema, com o indivíduo azão, azinho, pezão, pezinho, certo? Vou colocar aqui, ó. Indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, e esse aqui eu vou chamar de situação ou tipo 1, tá? Você pega isso aqui, você já vai tacando, fazendo o chiqueirinho, separando um gameta do outro, e, cara, é normal, nem tem porquê você se preocupar. Nossa, mas onde será que estão os genes azão e bezão nesse indivíduo? Ah, você nem se preocupa, porque tudo que você viu até agora é segregação independente, você não precisa se preocupar. Porque tudo que você viu até agora representaria um indivíduo que estaria assim, ó. Vou colocar, fazer por risquinho, e a gente ganha tempo, tá? Fazer assim, um cromossomo aqui, e o seu par. Ah, então esse aqui, o par dele. E aí vou colocar um menorzinho aqui, ó. E também o par dele. Simbolizar os alelos nesse ponto e aqui nesse ponto. Beleza? Gente, muitas vezes, tá? Você tem dificuldade disso aqui. E é uma constante, às vezes, aparecer o vestibular. Nisso aqui. O Unicamp ama isso. O cara te começa com um exercício desse, onde ele não, às vezes, ele não te conta se é segregação independente ou não. Ele te dá um desenho. Você observa o desenho dos cromossomos dessa espécie. Você não sabe identificar? Fudeu, que a gente não sabe nem onde você começa o exercício. Pior ainda, ele pode te contar e no item A de uma questão aberta ele pedir para você desenhar aqueles cromossomos de atribuição. Ah, mas é prova com desenho. Gente, você vai fazer 2 skins, 2 pauzinhos. O cara correu isso aqui num tapa. Tá? Então não é uma prova de arquitetura, né, técnica que você vai ter que desenhar o El. Tá? Então, assim, é um negócio simples. Como que é essa distribuição aqui? Ó? Esse cromossomo é homólogo desse, e esse é desse. Já guarda esse macete, que às vezes a gente pensa por cor, né, e coisas do tipo. Esse macete aqui para cromossomo homólogo no desenho é o tamanho. Ah, então sempre vai ser o tamanho, até porque sua prova, normalmente ela vem em 50 tons de cinza, né? Então vão estar todos do mesmo tamanho. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Esse é homólogo desse. Se eles são homólogos, os genes, lembra, a primeira aulinha que eu dei para vocês, os alelos sempre eles estão no mesmo par homólogo. Vou escolher, poderia ser esse o A ou o B, vou escolher o A. Cara, aqui eu teria um azão, aqui obrigatoriamente eu tenho que ter um azão. Por quê? Porque essa cromática aqui é cópia dessa, tá? Lembra que esse cromossomo originalmente, ele era assim, ó. Então ele teria aqui, ó, um azão. Quando ele vai se duplicar, eu pego essa cromática e duplico ela. Faço 2 cópias dela. Se de um lado tem um azão, a outra cromática, que é cópia dela, tem que ter um azão também. Já começa cagando aqui, que o aluno tá com o azão aqui e o azinho aqui. Não tem como, gente. É uma cópia do outro. Eles são gêmeos. Isso aqui estão colados. O azinho estaria onde, gente? Ó, aqui e aqui, ó. No par homólogo. Beleza? O mesmo vale para o B. No B eu vou só inverter a ordem, para você entender que não precisa, né, você colocar o maiúsculo desse lado, o minúsculo do outro. No B eu vou colocar aqui, ó.
Se aqui tiver o Bzinho, do outro lado tem que estar o Bzinho. E aqui, obrigatoriamente, teria que estar quem, gente? Bzão e Bzão. Isso aqui é a célula desse indivíduo, da segunda lei de Mendel, da epistasia, da interação gênica, da herança quantitativa, de tudo que você viu até agora. Tá? É esse tipo de célula. Mas o que você precisa pensar disso aqui? Ó? Vamos imaginar isso. Essa célula, entrando em meiose, ela vai passar por dois momentos importantes, anáfase 1 e anáfase 2. Na anáfase 1, o que eu faço, gente? Eu separo um cromossomo do seu homólogo. Na anáfase 2, o que eu faço? Eu separo uma cromátide da sua irmã, certo? Então, anáfase 1, separação de cromossomos homólogos. Anáfase 2, separação de cromátides irmãs, certo? Na anáfase 1, gente, eu vou separar esse desse e esse desse. Entendeu? Então, eu vou montar células que podem levar esse aqui, ó, junto com esse aqui junto com esse aqui junto com esse, ou esse aqui junto com esse. Então, essas quatro combinações. Eu vou montar células que vão ter um cromossomo grande e um pequeno, certo? E depois, o que eu vou fazer, gente? Eu vou separar os pedaços do cromossomo. Depois, em cada uma dessas células, eu vou partir o cromossomo ao meio. Resultado, tá? Para a gente não ter que desenhar toda uma meiose, que eu quero que vocês entendam. Isso aqui, ó, vai me render 4 combinações possíveis de célula. Então, a gente teria aqui, ó, vou te representar 4 combinações possíveis dessa célula. Eu poderia ter todas elas, gente, obrigatoriamente, lembra, seu pai doou um cromossomo de cada tipo para você. Um do tipo 1, um do tipo 2, um do tipo 3, um do tipo 4, e assim por diante, até um cromossomo sexual. Sua mãe doou um cromossomo de cada tipo para você. Então, pensa que isso aqui é a formação do gameta do seu pai ou da sua mãe, tá? Ou até mesmo de qualquer outro indivíduo. Tem que ter um de cada tipo. Então, eu preciso, em cada célula daquela, tá? Ter pelo menos um grandão, só que aí no caso é uma cromátide, só, lembra? E ter pelo menos um pequenininho. Então, toda a célula aqui, gente, vai ter, ó, um grandão e um pequenininho. 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 Bem? Todas as células vão estar desse modo. Tá, professor, e aí? Que jeito? Todas as combinações possíveis. Pode ser um grandão que tenha o azão e junto vira um pequenininho que tenha quem? O Bzão. Beleza? Pode ser um grandão que tenha um azão e junto um pequenininho que tenha o Bzinho. Pode ser um grandão agora que tenha o Azinho e junto um pequenininho que tenha o Bzão. E por fim, pode ser um grandão que tenha o Azinho e um pequenininho que tenha o Bzinho. Você cansou de fazer isso na sua vida, só que sem desenho. Entendeu? Você fez isso agora há pouco comigo aqui, quando a gente fez o chiqueirinho daquele primeiro exercício. Notou que quando você faz isso aqui, ó, os gametas, é aquilo que você preenche na coluna e na linha. Tá? É isso, só que você não precisa... Já pensou se cada vez que você fazer um desenho? E ultimamente é uma modinha, cara. No ano passado, quero em 3 vestibulares dos grandes legais, né? 3 exercícios desses. Onde um deles você tinha que identificar, nos outros 2 você tinha que desenhar. É um desespero para o aluno. Sabe por quê? Porque você está acostumado a fazer isso. Então você não sabe de onde veio. Você vai no automático, você vai no automático, você vai no automático. A ideia aqui é que você entenda. Isso aqui é a segregação independente, é o cenário 1, é o cenário que você aprendeu a vida inteira. O tal do Morgan, ele achou algo que estava diferente. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse exemplo 1, tá? Nós temos aqui uma situação de genes não ligados, ou famosos genes independentes. Ah, professor, mas aqui para mim tá normal. Claro, tá normal. Só tô te dizendo, senão eu te taco de paraquedas aqui, aí não tem porquê também você, né? Eu nem vir dar aula, se eu for só te jogar um negócio que um desenho que você baixa na internet. Então, eu preciso te explicar. Aí o Morgan, gente, ele encontrou diferenças nisso aqui, ó. E aí tem 2 possibilidades que a gente pode trabalhar com isso aqui, ó. Uma delas, você pode ter um indivíduo aqui, ó. Deixa eu ver que cor que eu usei, azul.
Deixa eu separar, senão vai ficar muito apertado. Muito apertado. Ó, olha o que Morgan encontrou sem saber, cara. Encontrou o indivíduo que estava assim. Pensou, oxe, mas onde vai estar esse gênero? Agora tá tudo empoleirado, gente. Tudo no mesmo cromossomo, tá? Nossa, mas como que eu vou fazer azão, azinho, bezão, bezinho aqui? Simples. Ó, você tacou, mesmo esquema ali, ó. Você tacou azão aqui, e eu que estou escolhendo colocar o azão aqui, tá? Se eu taquei azão aqui, do outro lado tem que estar quem, gente? O azão. No seu homólogo, seria azão, azinho, tem que estar quem aqui? Azinho e azinho. Muito bem. Vou deixar vocês escolherem. Aqui embaixo, você quer bezão ou quer bezinho? Bezão? Aqui, se eu coloquei o bezão, e foi vocês que escolheram, do outro lado tem que estar quem? O bezão. E aqui, obrigatoriamente, estaria quem? O bezinho. Beleza? Esse cara é azão, azinho, bezão, bezinho. Esse cara é azão, azinho, bezão, bezinho. A diferença aqui é que tá tudo junto. Isso aqui, ó, são genes ligados, tá? Isso aqui foi o que Morgan encontrou. Agora, meus índios, o que muda nessa situação? Isso aqui, quando eles sofreram uma meiose, ó, reduz drasticamente o que a gente tem de opção. Entendeu? Porque aqui a gente está trabalhando só com um cromossomo, tá? Então, quando você está trabalhando só com um cromossomo, o que você vai fazer? Na verdade, eu vou colocar os 4 aqui, senão você vai achar estranho porque da onde que eu tirei só do. Vou colocar os 4, mesmo ele sendo repetido, tá? Então, vamos pecar pelo excesso aqui, mas assim não fica dúvida alguma de onde veio cada coisa, tá? Gente, aqui no caso, ó, separa, mesmo esquema. Primeira meiose 1, separa os homólogos. Então, vou separar esse xão daquele xão. Depois, separa as cromáticas cada um, tá? Você não tem 2 cromossomos. E aí, por isso, você precisava sempre carregar um grandão e um pequenininho. Só tem um grandão. Então, em cada gameta aqui, ó, o que você vai ter, gente? Apenas um grandão desse, ó. E aqui tá até fácil, ó. Você tem quantas cromátides aqui? Você tem 4 cromátides. As 4 estão ali, ó. Gerando para vocês quais combinações possíveis? Uma cromátide que tem, ó, azão e bezão. Outra cromátide que tem azão e bezão. Seria do lado. Uma cromátide que tem azinho e bezinho. E a outra cromátide que tem azinho e bezinho. Qual que é o prejuízo que a gente teve ali em relação a esse? Esse aqui você tem, se eu te perguntasse assim, se eu te dou esse desenho, eu te pergunto, quantos tipos de gameta diferentes você tem aqui? 4. Quantos tipos de gameta diferentes tem ali? 2. Tá? Então, repara o seguinte, nós temos aqui 2 tipos de gameta diferentes. Para a gente fechar a nossa aula de hoje. Opa, coloquei 1 de novo aqui, né? Não, esse aqui é o 2, né? Gente, vamos dizer assim, subvariação desse aqui, ó. Eu poderia ter esse mesmo cenário com uma única diferença. Vou representar aqui, então. Vou seguir por padrão, que aí fica muito mais fácil eu manter igualzinho sem entender depois. Ah, então, ó, vamos colocar aqui, ó. Vou seguir, vou desenhar do mesmo modo. Eu tinha escolhido a parte de cima, então eu escolhi começar com azão. Aqui vai estar azão e azão. Aqui, obrigatoriamente, tem que estar azinho e azinho. Vocês escolheram aqui embaixo começar com bezão. Então, aqui tem que estar bezão e bezão. E aqui tem que estar bezinho e bezinho. Beleza? Mas, professor, está repetindo mesmo? Tô repetindo mesmo. Tá? Antes de copiar, para um pouquinho, porque eu vou mudar coisas ali. Então, pode ser que você copiou de caneta, a hora que eu mudar, você vai embora e xingar minha família o fim de semana inteiro, né? Porque você vai ter que fazer um rabisco na sua caneta. Galera, aqui foi uma meiose normal, vida que seguiu, tá? Só que existe um momento de uma meiose lá na primeira fase da meiose 1, tá? Então, lembra que você começa com prófase, metástase, tá? Na prófase 1, você tem uma subfase chamada de paquítero. Lá no paquítero acontece um evento interessante e importante chamado de crossing over. Tá? Aqui nós estamos considerando essa mesma célula, mas se ela tivesse sofrido o crossing over. Sofrendo o crossing over, vamos colocar aqui, ó. Tá? Normalmente a gente, por didática, fica mais fácil, representa nessas
perninhas de dentro aqui, mais fácil, tá? Ó, o que seria o crossing over? Corta um pedaço daqui, um dali e troca. Tá? Então eles vão trocar. Se eu troquei, vou mudar a cor para ficar claro para vocês, tá? O Bzão foi parar para lá, então o Bzão estaria aqui e o Bzinho veio parar aqui, ó. Beleza? Isso é fruto de uma permutação ou de um crossing over. Quando eu tenho essa situação, a gente vai lá e faz a meiose dessa célula. A meiose dessa célula, mais uma vez, meus amores, vão conter células aqui. Eu tenho quantas cromátides? 4. Ah, mesmo que, ó, aqui eu tinha quantas cromátides? 8. Então, cada célula tem que ter 2. Ah? Aqui eu tenho 4 cromátides, cada célula tem que ter uma cromátide. E só tem um cromossomo, então é uma cromátide grandona aqui, ó. Agora, porém, você tem o quê, ó? Lembrando que o aluno, principalmente, facilita muito se achar isso, às vezes, pelo jeito que a gente desenha um X, né? Lembrando que a cromátide é isso aqui, ó. Ela é desse lado e desse lado, tá? Então, ó, primeira cromátide, azão e Bzão. Então, ó, primeira cromátide, azão e Bzão. Segunda cromátide, azão, e aí vou manter a cor, Bzinho. Terceira cromátide, azinho e Bzão. Azinho e Bzão. E a quarta e última cromátide, azinho e Bzinho. Ô louco, professor, mesmo ligados, voltou a nascer os 4 gametas ali? Voltamos a ter os 4 gametas. Isso aqui, então, terceira e última variação, onde a gente vai fechando, temos aqui genes ligados. Porém, aqui é ligados, tá? Você vai pensar, sem crossing over ou permutação. Isso aqui são genes ligados com crossing over. O que você tem que ficar esperto? Um exercício teórico disso aqui, ó. Ele poderia falar assim, ó. Um indivíduo com 2 genes ligados no mesmo cromossomo gerou gametas na proporção 50%, 50%. Ou seja, só nasceu 2. Automaticamente você tem que entender, ó. São genes ligados e sem crossing over. Um indivíduo com genes ligados gerou gametas com 4 tipos diferentes. Então, já sabe que se gerou todos os tipos, é porque teve crossing over. A grande diferença, e aí onde você vai aprender a calcular na semana que vem, é que, nesse caso aqui, gente, probabilidade disso aqui acontecer, ou quantidade de cada um deles, 25%, 25%, 25% e 25%. Todos eles têm a mesma chance de ocorrer. Nesse aqui, 25, 25, então juntando os dois aqui, ó, 50% e 50% desse tipo. Nesse aqui, meus queridos, ó. Por quê? É isso que o exercício pergunta. Não? O que a gente vai aprender na semana passada? Na semana passada é ótimo. O que a gente vai aprender na semana que vem? Como você chegar nessas porcentagens. Tranquilos? Semaninha que vem, começamos dessa imagem. Eu volto, já começa essa imagem e a gente aprende a calcular. Beleza? Beijo pra vocês, gente. Bom fim de semana, bom descanso.